Bom dia, a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo a todos. Estamos aqui em mais uma manhã, do nosso Momento com Deus. Mais um momento que o Senhor nos deu para leitura da palavra, para a oração, né? E de alegria, de satisfação, porque nós podemos, né, nos entregar verdadeiramente ao Senhor, estarmos juntos, unidos na mesma fé, no mesmo amor, né? Na mesma disposição mental, como Paulo, escrevendo na igreja de Coríntios, ele pede aos irmãos que eles não pensem, né, pela misericórdia de Deus, que eles não pensem de si mesmos mais do que aquilo que convém. Antes, eles sejam unidos, né, na mesma disposição mental e no mesmo parecer. A mesma disposição mental, o mesmo pensamento, né, a mesma, vamos dizer, o mesmo modelo mental nisso. A igreja, esse modelo mental da igreja movido pela fé cristã. E o mesmo parecer é a palavra de Deus, unidos num pensamento, uma disposição mental, sendo alimentado pela palavra de Deus. Isso que ele pediu para a igreja de Coríntios. Não ficar um pensando que é mais que o outro, pensando que é algo a mais, porque na verdade, desde todo o tempo, ninguém é mais que ninguém, somos todos iguais. E infelizmente, né, estamos vendo com essa pandemia o quanto somos seres iguais, todos frágeis, e que nenhum de nós temos o controle de nada, nem sequer das nossas próprias vidas. Então, assim, infelizmente ficou muito claro, mas o Senhor é poderoso para nos livrar, isso eu vou dizer todos os dias, porque eu tenho isso como uma verdade absoluta, é um dogma e não há quem possa mudar isso. Deus é poderoso e vai nos salvar, e pronto, e estamos salvos. E isso é motivo de alegria para todos nós. Também nós temos que estar atentos, queridos, não nos deixar levar por certas falas, certas notícias. Nós, quando vamos assistir a TV, estamos assistindo mais TV, inclusive, nesse tempo que estamos em casa, temos que ter esse cuidado, né, para a gente filtrar as informações que estamos recebendo, né? O próprio Senhor Jesus disse assim: vede como ouvis e retende o que é bom. Então, assim, eu faço um apelo a vocês, né, nos noticiários, nas informações que estão sendo passadas em grande volume, né, vamos ter cuidado com aquilo que estamos ouvindo. Vamos reter apenas o que é bom, o que é benéfico, certo? Tanto para nossas vidas como para a vida do outro. É um momento de nós abrirmos mão do egoísmo, né, caso isso exista, né, somos humanos, que seja momentâneo, né, do individualismo, e ter esse pensamento e essa ideia de conjunto, todos juntos, pensando. Eu tenho que pensar no meu bem e eu tenho que pensar também no bem do outro. O que é que eu tenho que fazer para estar bem hoje e proporcionar também um bem para o outro? Seja esse outro meu vizinho, meu amigo, meu irmão da igreja, o meu aluno, o meu colega professor, o meu coordenador, minha coordenadora, meu familiar, meu filho, minha filha. Nós temos que ter essa ideia de conjunto e pensar no bem do outro. E ficarmos atentos ao que nós estamos ouvindo. Acabei agora de estar olhando o jornal, eu até estou evitando assistir tanto jornal, mas aí eu acabei hoje ligando o jornal e estamos vendo muitas notícias tristes. E chega um momento, né, que nós também temos que admitir, nós somos humanos, e que o nosso corpo, ele reage aos estímulos de qualquer forma. E uma notícia, ela se configura como um estímulo externo, que vai interferir na nossa base emocional. E eu fiquei muito triste com essas notícias, né, das mortes e tudo mais. E meu Deus, né, eu pensei: Senhor, eu estou na minha casa, eu estou a salvo, né, estou guardadinho, graças a Deus, na minha casa, que Deus me deu por herança, né, com minhas coisas. Tem coisas que eu gosto, realmente esses que está aqui por trás de mim, né, aqui o local onde eu fico, assim, mais eu digo, é um local preferido da minha casa, mais do que a cozinha, onde eu faço meus estudos, onde eu preparo minhas coisas, dou minhas aulas, eu continuo trabalhando, home office, tenho minha alimentação, tenho meu salário,
todos os meses, ele continua ativo, graças a Deus, né, com muitos milhares e milhares de pessoas também estão nessa mesma condição. Mas nós temos pessoas que não têm. Nós temos pessoas que não têm nem para onde ir. Nós temos pessoas, em meio a toda essa situação, que dormiu na rua, que está agora na rua, sentado no chão, pensando, o que é que eu vou comer agora de manhã? Que hora que eu vou conseguir comer alguma coisa? Será que hoje eu vou ter que dormir aqui novamente? O Brasil possui 25 milhões de pessoas que vivem na informalidade, no comércio informal, de rua. E agora, como elas vão conseguir, né, vender seus produtos, obter o seu sustento, uma vez que as pessoas, elas não têm mais os clientes. Então, isso é uma maneira de pensar o conjunto. Mas estamos distantes, né, fisicamente falando, não podemos fazer muitas coisas. Mas nós temos a nossa arma, que é a oração. Orar, né, diante do Senhor, orar por todos, indistintamente. Né, para que o Senhor, né, ao seu tempo, ele libere uma válvula de escape. Que o Santo Espírito de Deus conforte e traga o suprimento para todas essas pessoas. Então, assim, mas precisamos nos manter firmes, animados, confiantes no Senhor, com a nossa fé avivada. Paulo, quando escreve para Timóteo, ele elogia, faz um grande elogio à fé da mãe e da avó de Timóteo. Né? E ele diz assim, Timóteo, aqui eu falando, parafraseando, de acordo com os versículos, Timóteo, sabendo que tu desde criança foi criado nesse berço, nessa casa, foi criado na palavra, eu tenho certeza que a tua fé também é essa. É uma fé sem fingimento, é uma fé viva. Está lá no livro de Timóteo. Deixa eu olhar aqui para vocês, só um minuto. No livro de 2 Timóteo. No livro de 2 Timóteo, né, no capítulo 1, versículo 3, 4, 5. 3, 4 e 5 diz assim. O apóstolo Paulo lendo escrevendo para Timóteo, ele diz, dou graças a Deus, a quem desde os meus antepassados sirvo com consciência pura, porque sem cessar me lembro de ti nas minhas orações noite e dia. Lembrando das tuas lágrimas, estou ansioso por ver-te, para que eu transborde de alegria. Pela recordação que guardo da fé sem fingimento, a mesma que primeiramente habitou em tua avó e tua mãe Eunice, e eu estou certo que também em ti. Então, assim, nós vemos aqui o apóstolo, né, ele falando para Timóteo dessa fé, essa fé verdadeira, né, essa fé não fingida que ele observou em Timóteo. E nós também temos que seguir essa mesma fé, uma fé verdadeira, uma fé sem fingimento, né, diante de todas as situações. E essa fé que vai nos levar a lugares altos no Senhor. Essa fé que vai nos dar a condição de vivermos uma vida plena no Senhor. Uma fé sem fingimento. Então, assim, é meio um pouquinho duro a gente falar. Se Paulo fala que percebeu, que viu claramente, né, tanto na mãe de Timóteo como na avó dele, uma fé sem fingimento, como foi criado, então, essa fé também habita em ti. Então, há a possibilidade de desenvolvermos, de praticarmos uma fé fingida. Né? E nós temos que estar atentos, né? Porque uma fé fingida não é uma fé verdadeira. E a Bíblia também diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Então, minhas orações têm que estar envolvidas por fé, né? Tem que estar envolvido numa confiança total no Senhor. Eu ainda não estou vendo tudo isso se acabar, mas pela fé eu creio que tudo vai acabar, tudo vai passar. Que a fé é isso. É o firme fundamento das coisas que não se vê. E a convicção plena daquilo que se espera. Eu não estou vendo, mas existe. Eu não tenho agora, mas eu trago do futuro para o presente. É meu. A cura, a restauração, o zero morte, o zero contaminação, o 100% alegria e tristeza, uma paz que excede todo entendimento humano, vindo da parte de Deus sobre toda a terra.
Isso é as bases, né? É o diálogo da fé, podemos dizer assim, com muita tranquilidade. Amém, meus queridos? E a nossa leitura de hoje, né, a leitura base, né, do que o Senhor colocou no meu entendimento, também está no livro de 1 Timóteo, no capítulo 2. No livro de 1 Timóteo, no capítulo 2, a partir do versículo 1, diz assim: Antes de tudo, pois, exorto que se use a prática de súplicas, orações, intercessões, ações de graças em favor de todos os homens, em favor dos reis e de todos os que se acham investidos de autoridade, para que vivamos vida tranquila e mansa, com toda piedade e respeito. Versículo 3. Isto é bom e aceitável diante de Deus, nosso Salvador, o qual deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Porquanto há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem, o qual a si mesmo se deu em resgate por todos, testemunho que se deve prestar em tempos oportunos. Agora eu li o 6, eu vou pular para o 8, e diz assim, versículo 8: Quero, portanto, que os varões orem em todo lugar, levantando mãos santas, sem ira e sem animosidade. Isso é lindo, isso é fantástico. Paulo está dizendo assim, ó, eu quero, está determinado na palavra de Deus, que todos orem por todos os reis, todos aqueles que foram colocados em autoridade. Na época, tratava dos reis, hoje nós podemos transferir esses reis para presidentes, governadores, prefeitos, os ministros, seja de qual for a esfera, os deputados, ou seja, a palavra de Deus hoje nos chama para nós orarmos por todos aqueles que foram colocados em autoridade. Queridos, a Bíblia diz que Deus deu livre arbítrio ao homem. Deus coloca o homem em um ponto de autoridade sobre o povo, para governar o povo, para direcionar o povo. Mas como o homem também tem livre-arbítrio, ele pode em um momento ele querer fazer ao modo dele e seguir suas ideologias, seja elas movidas pelo bom senso ou pela insensatez. Isso é uma decisão de todo homem. Mas quando Deus coloca em posto de autoridade, nós temos que entender isso. Toda autoridade na terra é constituída por Deus. Mas se o homem desvia suas práticas, seu diálogo, suas ações, seus pensamentos, seus modelos mentais, daquilo que Deus o direciona, aí então é uma decisão dele, é movida pelo livre-arbítrio que lhe foi dado. Mas isso não nos exime de continuarmos orando por todos aqueles que foram colocados em autoridade. E Paulo ainda diz mais, quero que todo varão, é todo homem, eu vou dizer todo homem, toda mulher, orem todo tempo, levantando mãos santas, sem ira, sem contenda e sem animosidade, sem anarquia, sem nenhuma raiva um do outro, seja de quem for, sem procurar desavenças, mas que sejam mãos santas, mãos separadas, mãos que estão limpas do sangue, entregues a Deus, orando, levantando mãos santas em agradecimento, sem ira, sem contenda e sem animosidade. É isso que Deus nos pede nesse dia, nesta manhã, nesse momento com Deus. Que nós estejamos nessa corrente do bem, assim, vamos dizer assim, não uma corrente no sentido de magia, mas vamos imaginar assim, uma corrente com os elos, ou então todos unidos. Então vamos dizer assim, nessa união de oração, orando por todos que estão em autoridade. Nós precisamos orar mais ainda. O momento pede, e a Bíblia diz assim, quero que todos orem, em todo lugar, todo o tempo, levantando mãos santas. Quando eu oro levantando minhas mãos, eu estou mostrando para o Senhor uma ação de graças. Eu estou demonstrando com as minhas mãos erguidas aos céus gratidão.
Mas se eu estou orando, eu já estou levantando mãos santas, sem animação, sem animosidade, sem ira e sem contenda. Eu estou dizendo, Senhor, eu estou orando, eu já estou agradecendo. Porque a minha fé é suficiente para me dar a certeza de que tu vai me responder e vai me conceder o que eu estou te pedindo humildemente em oração. Isso Paulo deixa muito claro nos seus escritos aqui na carta a 1 Timóteo. Então vamos fazer essa prática, vamos intensificar ainda mais essa prática da oração. E hoje que nós oremos, a partir de agora nós intensifiquemos as orações por todos aqueles que estão em autoridade, para que o Senhor ilumine mais ainda, para que o Senhor os direcione mais ainda, para que o Espírito Santo de Deus se revele com poder e graça e traga sensatez, e traga direcionamento, e traga uma visão real das situações, e que ele possa, com muita maestria, divinamente inspirado, direcionar o povo de Deus. A igreja de Deus, que ele comprou com o próprio sangue, coluna e baluarte do Senhor. Isso é o nosso papel. Está na Bíblia, é o nosso papel. E nós vamos praticar isso. Ora, vamos orar pelas pessoas também que estão nos hospitais. Intensificar as orações pelos os profissionais da saúde. Que a gente vê em alguns países uma quantidade muito grande de profissionais que estão contaminados, médicos que já morreram contaminados, mas morreram como Marte, assim vamos dizer, porque deram sua vida em favor da vida de muitos. Colocaram em risco suas vidas para ajudar a salvar a de outros, dentro de uma visão patológica. Então, devemos orar muito também por essas pessoas, intensificar as orações, pelos profissionais de saúde, orar pelos ministros, o ministro da saúde que está nessa guerra. Assim, para nós que estamos aqui desse lado, está difícil, nós só estamos confinados, assim, mas nesse momento de isolamento social, nós estamos tendo essa dificuldade, mas a maior dificuldade é para quem está na rua, se expondo, nos hospitais. Podemos imaginar como está a vida desse ministro, o Luiz Henrique Mandetta, com toda essa batalha. Ele está à frente, comandando um grande exército de profissionais diante de um inimigo invisível e uma pandemia horrível. E ele é carente, ele é merecedor das nossas orações. Vamos orar muito por a vida deste homem, orar muito pela vida dos governadores que estão fazendo o que pode, estão indo em contramão de algumas colocações de autoridades superiores para proteger vidas. Saíram daquela visão visão mercadológica, visão econômica, visão financeira e se direcionaram para uma visão humana e estão fazendo tudo o que é necessário para preservar vidas. Colocaram as vidas em primeiro lugar, o bem-estar da população. Temos que orar pelos governadores, temos que orar pelos prefeitos, temos que orar pelo nosso presidente, para que ele também tenha a vida tranquila sobre a terra, para que o Senhor o direcione a cada dia, para que ele possa direcionar também o povo, como também governadores e prefeitos que estão abaixo da sua autoridade. Isso orando sem cessar, unidos em oração. Eu não posso pegar na mão, mas nós podemos nos unir pela fé. Podemos unir em uma unção coletiva. Eu posso ligar para alguém, um amigo, um parente, como for. Vamos orar. Existe teleconferência, existem vários outros mecanismos que nós podemos nos unir neste momento em oração. Ligue para alguém nesse momento, ligue para uma família, façam o que a gente chama de teleconferência. Nós já estamos fazendo isso na nossa igreja, todas as noites nós oramos em grupo de 4 pessoas, um ora e o outro concorda. Então vocês podem também fazer isso. Nesse momento, terminando aqui, ligue para alguém, vamos orar, separa um momento, vá no seu quarto, faça conforme a Bíblia diz, assim, quando for orar, entra no teu quarto, fecha a porta e ora ao teu pai, ora em secreto ao teu pai, que o teu pai que te vê em secreto te responderá. É o contrário que nós falamos ontem, daquela oração pública, como faziam os fariseus. Unir
Então essa é a união da oração. É isso que Paulo também colocou, que todos estejam orando. Senão não podemos estar juntos de um do outro, mas nós podemos nos unir, podemos estar próximos por mecanismo que o Senhor nos deu como artífice, né? Como uma ajuda, um apoio, que é a internet, o telefone, o celular, que agora será mais valorizado do que nunca, inclusive. Né? Que nós possamos nos unir nesta manhã em oração e o dia todo, com alguém, ligando, entra no quarto, ora, nós estamos com todo o tempo do mundo. Se antes nós vivíamos reclamando que estávamos sem tempo, que tudo estava muito corrido, não dava tempo para fazer nada, agora estamos no outro lado da coisa. Estamos tentando, o que é que eu vou fazer para preencher meu tempo? Então, pronto, fica aqui uma grande dica. Ore. Ore sem cessar. Ore por todos que estão em iminência. Todos que estão em posto de autoridade, para que o Senhor dê direcionamento, dê sabedoria do alto. Porque, como nós também acabamos de ler, o desejo de Deus é que todos cheguem ao pleno conhecimento da verdade e sejam salvos. Queridos, lá no livro de Apocalipse, né, fala muitas coisas, né, acerca do fim, né? No livro de Daniel também, Daniel no capítulo 10, ele ainda é mais forte acerca das questões finais do que mesmo o livro de Apocalipse. Só que Daniel, no livro de Daniel, as coisas são colocadas muito de formas assim, que você precisa tem que orar bastante para Deus dar a revelação do que está ali escrito no capítulo 10 do livro de Daniel. Que nós estudamos, que a gente chama de escatologia, que quer dizer os últimos dias. A base do estudo é o capítulo 10 do livro de Daniel. Muito mais do que mesmo Apocalipse. Apocalipse foi muito voltada para as igrejas, né? Uma recomendação para as igrejas, correções para as igrejas e, claro, aponta também o fim. Mas Daniel também está isso muito, muito claro, né? Fica aí para vocês fazerem uma leitura. Então, o que nós colocamos nesse momento é que nós estejamos juntos. Nós estejamos juntos em oração, orando por todos, né? Vamos esquecer as questões que estão ligadas a ira, tristeza, desgosto. Não importa o quanto o meu irmão do lado errou, porque todos somos irmãos, todos somos da família de Deus. Diante de Cristo, nós somos todos colocados como inculpáveis, né? Então, assim, vamos deixar fora alguns sentimentos nessa hora, alguma ira, alguma contenda, e vamos orar sem cessar por todos que estão em postos de autoridade, para que tenhamos vida tranquila sobre a terra, para que tenhamos uma vida abençoada ainda mais, levantando mãos santas, querido, sem ira, sem contenda e sem animosidade, entendendo que diante de Deus somos todos iguais. Porque lá no livro de Atos fica muito claro quando Pedro diz: eu reconheço por verdade que Deus não faz acepção de pessoas. Queridos, Deus não faz acepção de pessoas. Diante de Deus somos todos iguais. Seja um presidente, um governador, um prefeito, um rapaz que cata o lixo na sua casa, um médico, um índio, um travesti, um gay, uma lésbica, o que pede esmola na rua, o que é milionário, enfim. Diante de Deus, somos todos iguais. Deus não faz acepção de pessoas. E não cabe a nós fazermos isso. Antes, nós temos que orar por todos. Todo o tempo, levantando nossas mãos santas. Porque uma mão que não aponta, uma mão que não condena, antes uma mão que abraça. Isso que são mãos santas. Sem ira, sem contenda e sem animosidade. Que estejamos ainda mais intensos em nossas orações. Mais intensos no direcionamento que Deus nos colocar. E será sempre uma grande satisfação, uma grande alegria para mim, sem falar dessas coisas. Repetir para vocês as mesmas coisas. Falar as mesmas coisas. Porque a Bíblia diz que nós precisamos ouvir a mesma coisa várias vezes. Porque isso é segurança para nós. E que nós recebamos com satisfação a palavra de Deus a cada dia.
e vamos seguir a palavra de Deus, porque ela é luz para o nosso caminho e lâmpada para nossos pés. E que o Senhor Jesus Cristo, Deus Todo-Poderoso, Senhor dos céus e da terra, o imortal, aquele que é o princípio, o meio, o fim, o alfa e o ômega, que tem em suas mãos o controle de todas as coisas, nos proteja, nos abençoe e nos guarde, e nos dê a cada dia entendimento, para que possamos verdadeiramente não ser somente ouvintes, mas praticantes da palavra de Deus. Praticantes da palavra de Deus, porque ela é o nosso manual de vida. É por meio da palavra de Deus que nós vamos ter uma vida plena, a partir do momento em que nós ouvimos e vivemos rigorosamente, no sentido fechado, tudo que a palavra de Deus nos direciona. E que o Senhor possa abençoar cada um que me ouviu nessa manhã, que ainda continua me ouvindo e que vai me ouvir em algum momento. Que a palavra de Deus ela alcance nesse momento os 4 cantos da terra. Queridos, o mundo clama nesse momento. Nós não podemos nem imaginar, não dá nem para me imaginar, neste momento agora, neste exato momento, quantas famílias ao redor da terra estão chorando pela morte dos seus entes queridos, necessitando nossas orações. Eu não sei quem são, eu não estou vendo, mas a minha oração de intercessão por essas vidas, na hora que eu orar, chega lá imediatamente. E eu não sei onde vai chegar, o que ela vai fazer verdadeiramente. Mas eu peço a Deus que, por meio do seu Espírito, conforte essas vidas. Que o Espírito Santo de Deus esteja iluminando cada presidente de todos os países. O mundo inteiro está contaminado. Uma contaminação que agora pegou todo o globo, todo o planeta Terra. Mas essa contaminação, ela pode ser intensa. Esse vírus ele pode ser visto como implacável, mas ele não é e nunca será maior do que o poder de Deus, o Altíssimo, que habita nos céus dos céus. Nada se compara ao poder de Deus. E um sopro de Deus pode parar com tudo isso. E vamos fazer a nossa parte. Vamos orar. Orar sem cessar. Por todos, indistintamente. E hoje, principalmente, por todos aqueles que foram colocados em postos de autoridade pelo Senhor Jesus Cristo. Rei dos reis, Senhor dos senhores. A Ele honra, a Ele glória, força, poder e domínio para sempre. Amém. Vamos orar. Senhor, nesse momento nós nos colocamos, Senhor Deus, na brecha. Nós nos colocamos, Senhor Deus, num ponto de intercessão para orar, Senhor Deus, por todos aqueles que o Senhor colocou em autoridade para direcionar o povo. Seja qual for a nação, seja qual for a língua, seja qual for a tribo. Nós estamos aqui nesse momento te pedindo, ó Deus, que Tu os fortaleça, que Tu os traga, ó Deus, lucidez, que Tu os traga, ó Deus, direcionamento, para que eles possam, Senhor Deus, proporcionar o bem ao outro. Senhor, tome em tuas mãos todos os presidentes de todos os países, sejam eles reis, primeiro-ministro, premier, como for, Senhor. Que todos sejam, neste momento, Senhor Deus, alcançados por uma graça intransponível de direcionamento e de força vindo da tua parte. Te peço, ó Deus, que Tu esteja também com os governadores, com os prefeitos, ó Deus, com todos os ministros de todos os países. Pedimos também, Senhor Deus, por todas as famílias que sofrem nesse instante. Que o Teu Espírito Santo, ó Deus, esteja confortando cada família. Esteja trazendo um bálsamo de refrigério, Senhor. Sabemos que não é fácil. O momento é muito difícil. É de muita dor. E não tem como nós não nos comover. Não tem como não ficar triste. Porque nós somos pessoas cristãs, ouvintes da palavra, praticantes, Senhor Deus. Mas em meio a toda a nossa tristeza, nós queremos ser canal de ânimo, queremos ser canal de revigor para os demais, Senhor Deus. Por isso também nos fortalece, Senhor, nos ajuda, nos direciona, Senhor Deus. Direciona até nossas orações, Senhor Deus, para que possamos nos apresentar diante de Ti com as palavras corretas, Senhor Deus. Para que a Tua mão forte e poderosa, Senhor Deus, se direcione, Senhor Deus,
Tome essas vidas, dessas pessoas que sofrem. Direcione a vida dos presidentes. Protege, Senhor Deus, aqueles que estão direcionando o teu povo. Senhor Deus, afasta a contaminação dessas pessoas. Nós precisamos, ó Deus, desse direcionamento dessas pessoas, dos profissionais de saúde, Senhor Deus. Fortalece a cada um, Senhor Deus, revigorando. Eles estão em jornada de trabalho contínuo, Senhor Deus. Estão à beira de uma exaustão. Mas tu, Senhor, vai fortalecer. Não vai deixar que eles se desfaleçam, Senhor amado. Por isso, Senhor Deus, nossa oração nesta manhã, levantando nossas mãos santas, sem ira, sem contenda e sem animosidade, é te pedir, ó Deus, que tu proteja, que tu guarde, que tu direcione todos aqueles que sobre a face da terra tu colocou em posto de autoridade, para que nós tenhamos vida tranquila e que o mais rápido possível a paz do Senhor Jesus Cristo, que transcende todo entendimento, seja estabelecida sobre toda a terra, em nome de Jesus. Amém. Tenhamos todos um dia tranquilo, um dia de paz, e que o Senhor Jesus Cristo nos proteja e nos guarde. E continue em casa. Não saia de casa. Fique em casa. Mantenha a higiene, o cuidado, intensificando principalmente com os idosos. Criança não pode ficar perto dos idosos. O idoso tem que ser extremamente protegido. E que tenhamos um bom almoço, uma tarde maravilhosa e muitas orações. Liga para alguém, fala, faz uma videoconferência, vamos orar, vai para o teu quarto, liga para o irmão, para o tio, para a avó, para a mãe, as famílias em casa, está todo mundo em casa agora, estamos todos com muito tempo, se unam em oração, cada um no seu cantinho, oremos todo o tempo. Nós precisamos orar, intensificar nossas orações. E o Senhor Jesus Cristo, ao seu tempo, vai nos socorrer. Porque a Bíblia diz que Ele é o socorro bem presente na hora da angústia. Um beijo santo no coração de todos e que o Senhor os abençoe grandemente.